Sejam bem-vindos aí ao segundo videoaula. Vamos dar continuidade ao estudo das equações diferenciais. Então, na última videoaula, a gente viu que, por definição, uma equação diferencial é uma equação que envolve derivadas simples ou derivadas parciais de uma ou mais funções ou variáveis, as funções são as variáveis dependentes, em relação a uma ou mais variáveis independentes. Então, esse uma ou mais variáveis dependentes e independentes é o que vai classificar as nossas equações diferenciais, conforme é uma equação ordinária ou parcial. Então, o objetivo agora é a gente entender o problema que a gente está tratando. Antes de começar a tratar ele, tem que entender que tipo, né? Então, tem que aprender a classificar. Isso vai ser eficiente para depois a gente tratar do problema. Como eu já digo, a gente está pisando em ovos. É fácil criar equações simples, sem ser diferencial, criar equação simples que tem difícil resolução, dificuldade de se exibir a solução dela. Quem dirá então uma equação que envolve derivada parcial? Então não é todo tipo de equação que a gente resolve. Muito pelo contrário, é uma classe muito pequena que a gente vai conseguir trabalhar com ela. Mas é muito promissor, dá para resolver um monte de problema com esse tipo de classe. Então precisa entender quais são as equações que a gente é capaz de manipular. Então vamos passar à fase de classificação dessas equações. Então, quanto ao tipo, nós vamos ver que tem as equações diferenciais ordinárias, que são o nosso foco, e as equações diferenciais parciais. Nós só vamos aprender a classificar, mas não vamos tentar tratar delas nesse curso, tá? Vamos também ver a ordem da equação diferencial, se é de primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta ordem, assim por diante, né? E a linearidade. Será que ela é linear ou não linear? Então, você observa que nós vamos fazer restrições das restrições, né? Em suma, o que a gente vai fazer é o seguinte: primeiro, focar nessas equações nas próximas aulas. Segundo, enquanto a ordem, nós vamos ficar mais nessas duas ordens aqui, exceto as equações muito simples que a gente vai pegar de ordem maior. As grandes técnicas que a gente vai ver vai ser para as de primeira e segunda ordem. E aqui também a gente está muito preocupado com a linear. A gente vai mexer um pouquinho com essas daqui, equações exatas, mas o foco mesmo são as lineares, tá? Então, resumindo, boa parte das semanas que vem, as próximas 4 semanas, nós vamos focar em equações diferenciais ordinárias, de primeira e segunda ordem, lineares. Tá? Agora a gente já vai passar para essa primeira classificação. Então, olha só. Eu proponho que sempre que a gente pôr, independente se eu disser ou não, você já diga qual é a variável dependente e quais são as variáveis independentes da sua equação diferencial. Isso vai ajudar muito a começar a reconhecer os padrões dentro da equação diferencial. Tá? Então, sugestão é volta na aula anterior, no vídeo aula anterior, dá uma olhada nos exemplos que eu tenho e identifica um por um quais são as variáveis dependentes e quais são as variáveis independentes. Isso é um exercício, tá? Vou pôr de exercício depois. Tá? Mas isso seria ótimo para compreensão do que está acontecendo, né? Então, a primeira maneira que a gente vai, o primeiro modo de classificar as equações são quanto ao tipo. Vou passar para cá então, né? Classificação quanto ao tipo. Bom, quanto ao tipo, o que a gente tem? Primeiro, as equações diferenciais ordinárias, EDOs, tá? Primeiro, equações diferenciais ordinárias. Vamos chamar de EDO. Ah, professor, mas por que ordinária? Porque envolve a derivada ordinária, a derivada simples, tá? Não é a derivada parcial. A ordinária é aquela que é a mais frequente, né? A outra é a que a gente vê posterior no curso de cálculo, né? Então, a equação diferencial ordinária, vou dar alguns exemplos aqui do que seriam. Todas que nós vimos até agora foram ordinárias, tá? Todas são equações diferenciais ordinárias. Tanto o exemplo do decaimento radioativo, aquele que a gente já sabia do cálculo 1, que é a função g de x, todas são desse tipo aqui, tá? Envolve derivada simples, tá? Por exemplo, vou pegar um outro exemplo. Então, todos aqueles exemplos anteriores são exemplos desse caso. Esse aqui também, né? Por exemplo, dy dt igual a 5y mais 1. É um exemplo de equação diferencial ordinária
porque envolve somente derivadas ordinárias, tá? Então, nesse sentido. Repete a brincadeira. Qual é a variável dependente e qual é a variável independente? Nesse caso aqui, né? Quantas são e quais são elas? Segundo, pega uma outra aí. Por exemplo, D2. Derivada segunda ordem. Deriva e deriva de novo. Então, D2U, dx2, menos a derivada de uma outra função, dv dx, ao cubo igual a x, por exemplo. Tá? Temos aí uma outra equação, tá vendo? Essa aqui são equações que envolvem as derivadas ordinárias. Derivadas ordinárias. Essa é a derivada de segunda ordem, derivou duas vezes, mas é a derivada ordinária, não é parcial. Então, é EDO. Essa aqui também, derivada ordinária, EDO. Aqui, ó, diferente, atenção, hein? Diferente, ó. Aqui, ó, é a derivada segunda da função. A gente escreve assim. Aqui é a derivada da função elevada ao cubo. São coisas distintas. Derivada segunda de uma função e o quadrado da derivada, por exemplo, são coisas diferentes, né? Tá? Cuidado aqui com a notação, para não se confundir. Tá? Então, o que nós temos aí? Dois exemplos de equações diferenciais ordinárias aí. Como já deu para perceber, é ordinário porque envolve esses derivados aqui. Vamos escrever isso. Contém somente as derivadas ordinárias. Então, por definição, as equações diferenciais ordinárias contêm somente, tá, as derivadas ordinárias. O que são as derivadas ordinárias? Derivadas lá no cálculo 2, né? Cálculo 1, quer dizer. Ordinárias. O que mais? Então, tem as derivadas ordinárias de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma, só tem uma variável independente. Porque a derivada ordinária só tem uma, né? A função só tem f de x, ou g de x, ou y de x. Não é g de x, y. Então não tem duas, tem uma variável, tá? Então, contém somente as derivadas ordinárias de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma, só uma. Tá? Então vamos lá. Voltando aqui. EDO contém somente derivadas ordinárias de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma única variável dependente. Quer ver só? Essa aqui. Quantas variáveis dependentes tem? Uma variável dependente. Derivada ordinária. Beleza. Em relação a uma única variável dependente. Então, na EDO é sempre uma variável independente. Porque só o x ou só o y, né? Tem vários, né? Ou só o t. E aqui? Ó, como eu disse, uma ou mais. Ó, tem o u e tem v. Funções diferentes, numa mesma equação. Porém, o denominador é o mesmo. A variável dependente é o mesmo. Isso é, você vai fixar aí. A gente já viu, né? Notação. Também pode escrever assim. Vamos brincar um pouco com a notação para não ficar depois perdido lá na frente, né? Então, notação. Sempre a gente vai fazer essa brincadeira aí nessa semana, de alternar as notações para lá na frente não ficar perdido, né? As notações. Esse exemplo aqui, como é que a gente pode escrever? Ele pode escrever assim, né? Y' que é o dy dt, igual a 5y mais 1, por exemplo. Ou aqui. A gente pode escrever assim, né? Y, dois linhas, não, é U, né? Então é U, dois linhas. Vamos pôr X, porque o X vai aparecer aqui, para não fazer confusão. V, linha de X ao cubo, igual a X
x. Olha que legal. Outra maneira de escrever, né? Notação de Leibniz. Y duas linhas, derivada de segunda ordem. V' é derivada de primeira ordem. Ao cubo igual a x. Então, só anotações aí. Tá? Essas aqui são as EDOs. Vamos passar para EDPs. EDPs. Tá? Então, aí uma EDP. Definição. Isso aqui é uma. E agora? Quem são as EDPs? Também contém as derivadas parciais. Então vamos fazer o seguinte. Vamos escrever primeiro o exemplo. Ó, como é que a gente escreve uma equação que envolve derivada parcial, né? Escreve assim, ó. Del U, por exemplo, derivada parcial de U, vamos supor que U, então, del Y é igual a menos del V, del X. Tá? Então, é uma equação diferencial, porque envolve derivadas, pela definição, derivadas parciais, então é uma equação diferencial. Quantas variáveis independentes temos? Duas. Não, variáveis dependentes temos duas, uma que é o U e a outra que é o V. E quantas variáveis independentes? Y e X. Tá? Então, quando a gente escreve isso aqui, fica implícito que a gente está procurando funções U e V, que tem duas variáveis, é o U de XY e é o V de XY, tal que essas derivadas parciais sejam iguais. Tá? A gente não vai tentar resolver esse tipo de problema, mas precisa saber classificar. Né? Tanto a EDO quanto a EDP são áreas amplas dentro da matemática. Tá? Então, a física se ocupa muito de resolver EDPs. Equações clássicas da física, como a equação de Schrödinger, são EDPs. Então, encontrar a equação da onda, e assim, nossa, infinidade aí. Algoritmos de reconstrução de imagens, wavelets, pesquisa para você ver. Processamento de imagem para enviar via compactificação, né? Isso é muito comum na transmissão de imagens de alta resolução ao vivo. Aí você precisa dos wavelets. E os wavelets, se você procurar rapidamente, você vai descobrir que são modelados por equações diferenciais parciais. Então está aparecendo aí com frequência. É um pouquinho mais complicado trabalhar com elas, a gente vai deixar para uma outra ocasião. Né? Mas vamos focar nessas daqui, começar devagar. Né? Então, só para finalizar a nossa classificação, EDP são equações diferenciais envolvendo derivadas não mais ordinárias, derivadas parciais, de uma ou mais variáveis dependentes em relação a mais de uma variável dependente. Né? Mais de uma. Tá? Então, vou escrever isso. Então, as EDPs são ED, tá? Então vamos escrever sempre assim, ó. Falar de EDO, EDO. Se for equação diferencial, ED. Então, são equações diferenciais que envolvem as derivadas parciais de uma ou mais variáveis dependentes em relação a duas ou mais variáveis. Claro que tem que ter duas derivadas parciais, ó, tem que ter duas ou mais, né? Variáveis independentes. Em relação a duas ou mais independentes.
Tá bem, essa classificação aí não vai ser a mais crítica, porque nós vamos nos restringir a essas daqui, então, sem problema nenhum. Mas a próxima é importante, tem que saber classificar, que é em relação à ordem, né? Classificação quanto à ordem. Quanto à ordem. Já deu um spoiler, né, no começo da aula. Ordem 1, ordem 2, esse tipo de resposta, esse tipo de pergunta, né? Equação diferencial de ordem 1, de ordem 2, esse tipo de ordem que a gente quer trabalhar. Então vamos lá. Então, por definição, a ordem da equação diferencial é a ordem da derivada de maior ordem, né? Então, lembre-se que a ordem da derivada, por exemplo aqui, D2, então é a derivada de segunda ordem. Tá? E esse aqui é a derivada de primeira ordem. Então, a ordem de derivada é um conceito que a gente conhece lá do curso de cálculo 1. A classificação quanto à ordem é a seguinte. Por definição, a ordem de uma equação diferencial é a maior ordem das suas derivadas. É a ordem da derivada de maior ordem. Tá? Então, aqui fica então que a ordem de uma equação diferencial é a ordem da derivada de maior ordem. Por exemplo, aqui nós temos derivada de ordem 1, y', aqui ó, v', 1, e y duas linhas, derivada de ordem 2. Então a ordem dessa equação é 2. Para a equação diferencial parcial, a mesma coisa. Porque você tem derivada parcial de ordem 2, é del2x, del y2, por exemplo. Del2u, del y2, ou del 3u e tal. Então, olha para todas as derivadas parciais, vê qual que é a maior ordem. Se for derivada mista, você conta duas vezes, né? Derivada em x, depois derivada em y, conta a ordem 2 também. Olha qual é a maior ordem e essa é a ordem da equação diferencial. Por exemplo, aqui, nós estamos vendo que é o primeiro exemplo nosso, uma derivada, é uma equação diferencial de ordem 2, tá? A maior ordem, a maior é 2. Então, vamos dar alguns exemplos. Até agora, os exemplos que nós vimos na última aula são todas equações diferenciais de ordem, equações diferenciais ordinárias de ordem 1, que só tinha uma derivada, tá? Que apareciam as exponenciais lá. Mas nós vamos trabalhar com outros, tá? Então, o primeiro exemplo, qual é? É dy dx igual a y. Esse aqui é uma equação diferencial ordinária de ordem 1. Por quê? Só tem uma derivada de ordem 1. Ou, se você quiser, y' de x igual a y de x. Tá? Equação diferencial ordinária de ordem 1. Ordem 1. Primeiro exemplo que nós vimos, né? Lá no começo da aula, né? Então é assim, ó. Pegou uma equação diferencial, algumas coisas tem que saber responder. Quem são as variáveis dependentes? Que são as funções que a gente está procurando. Quem são as variáveis independentes? Nesse caso, vai ter só uma, que é só o x, y, z, porque nós vamos trabalhar só com o EDO, então só tem uma, né? Qual é a ordem dessa equação? Calcula lá, vê qual que é a ordem. E mais uma classificação que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, exemplo 2, vamos ver uma de ordem maior aqui? Então, esse aqui seria o nosso exemplo 2. Tá? Essa aqui é o exemplo 2. Ou 3 que seja, né? Qual que é a ordem aqui? Então, essa aqui é uma EDO de ordem... Essa é 1, essa é 2, de ordem 2. Tá aqui, ó. O 2, né? O 2. O que mais? O que mais? Exemplo 3, então. O que mais? Vamos ver uma equação diferencial parcial, por exemplo. Deveria ser assim, né? Del 3y, del... Vou pôr o U aqui. É igual aí. Del y3 mais del
Derivada de ordem 3 da função u, que depende de x, depende de y, né? Derivada da função de ordem 3 de x ao cubo, mais a derivada de v em relação a x igual a x. Tá? Então, é uma equação diferencial parcial de ordem. Aqui tem que olhar, né? Vamos trocar aqui para a gente não criar confusão. Por exemplo, 1 por 2, só para a gente entender. Bom, repara no seguinte. Novamente, é a distinção que eu sempre gosto de fazer. Ó. Derivada ao cubo não é o cubo da derivada, são coisas diferentes. Aqui não é ordem 3, é ordem 2, porque a derivada é de ordem 2. Mesma coisa aqui. Derivada ao cubo é diferente do quadrado da derivada, não é ordem 2, é ordem 3, porque é a maior ordem da derivada, né? Maior ordem da derivada, tá? Então, isso aqui é uma equação diferencial parcial de ordem 3. Quem são as variáveis dependentes? Y e x. Independentes são as funções. Desculpa. As dependentes, são funções. Variáveis dependentes são as funções. U e V. Independentes. X e Y. Tá? Então, vai ter P e ordem 3. Só para ilustrar. Não vamos fazer conta com ela, não. Né? Que mais? Que mais? E quando uma equação é linear? Sabe, quando a gente começou o ensino elementar, o ensino fundamental, o que a gente aprendeu? Primeira coisa, né? Viu a equação, já era de cara equação linear. É a primeira que a gente vê, né? Aprende lá no ensino básico. Né? Regra de 3, em seguida já vem a equação linear. Por que a equação linear? Porque são as que têm um modo mais sensato, mais simples de se resolver. Para quem está começando o assunto, vamos começar por aí, né? Então essa é a classificação, linear ou não linear. Estou interessado em entender isso aí, tá? Vamos para lá, entender. Então, classificação quanto à linearidade. Vou dar uma olhadinha aqui. O que significa isso? Ó, primeiro, linear. Onde é que uma equação diferencial é linear? Ó, vamos já nos restringir às EDOs? Para com as EDPs, então. Vamos parar por aqui a ordem e vamos falar só de EDO. De agora em diante, nossa vida vai ser sempre EDO, tá? Então, ó, vamos lá. Eu vou falar só de EDO. Uma EDO, equação diferencial ordinária, é linear. Se puder ser escrito da seguinte forma. Se for escrita. E se puder ser escrita. Às vezes eu não vou escrever ela nessa forma, mas você rearruma e vira, ou é equivalente, à seguinte forma aqui. For escrita. Vamos pôr se puder ser escrita. Tá? Mas tem que ver que quando é uma equação é equivalente a outra equação, né? Se puder ser escrita na forma. Que forma? Essa aqui, ó. Nós vamos lembrar muito a notação de polinômio. Como é que a gente escreve um polinômio? Como é que escreve um polinômio? Escreve assim, né? A, N, vamos escrever assim, ó. Polinômio. Como é que é? A N, X a N, mais a N menos 1, X a N menos 1, mais, soma até A1x mais o A0 igual a zero. Não é assim que a gente escreve o polinômio? A notação é semelhante. Tá? Mas a gente vai entender já porque é linear. Tá? Então, é um EDO é linear se pudesse ser escrito dessa forma aqui. Ó. O A é uma constante para um polinômio, né? Mas para nós não é assim. Tá? Para nós o A vai ser uma função, que depende da variável dependente. Como é EDO, só tem uma variável independente. Então, vamos colocar ela aqui. Escreve uma função que depende da variável dependente, eu não sei qual é ainda. E ela não é x a n, só que agora nós estamos falando de equações diferenciais. Então a gente escreve
escreve assim, ó, a derivada de ordem n de x dxn. Curioso, né? Se puder ser dessa forma. Mas, repete, a n-1 de x, derivada de ordem n-1, opa, aqui é y, de y dxn. E assim sucessivamente. Tá? Mais A1x e A0. Só que aqui não vai ficar exatamente igual. Vamos dar umas coisinhas, né? Estou escrevendo, vai ficar mais A1x derivada de ordem 1 de y em relação a x, mais, e por último, é o A0. Só que não é bem o A0 ainda, né? O A0x que multiplica, porque tem a derivada de ordem 0, a derivada de ordem 1, né? Então a derivada de ordem 0 é a própria função, y. Bom, esquecemos um termo que não depende de y, faltou ele. Escrever ele do outro lado. Isso aqui é igual a uma g de x. Tá? É isso aí. Então, uma equação EDO é linear se ela for escrita dessa forma. Parece um polinômio, né? Derivada de ordem n, derivada de ordem -1, até derivada de ordem 1, derivada de ordem 0, que é o y, isso mais uma certa função que não depende de y, que eu vou chamar de g de x. Então, tudo o que nós fizemos na primeira parte, na aula 1, é uma equação diferencial ordinária linear, de ordem 1, mas a gente podia falar de ordem 2 também. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos para a gente entender isso? Só que antes eu só queria dizer umas coisas. Né? Primeiro, esses coeficientes aqui, que eu coloquei a n de x, só depende de x, tá? Então, onde os coeficientes, quem são os coeficientes? A0 até a n são funções de x. Só depende de x, tá? Mas não tem outra, não aparece y. Aqui não pode aparecer y. A gente vai ver exemplo. Não pode aparecer y dentro desses coeficientes. E as funções y têm as derivadas de potência 1. Ou seja, você não pega isso e eleva ao quadrado. É só potência 1 nas derivadas, tá? Então, as derivadas de y tem potência então a gente vai perceber isso. Embora seja uma derivada enésima, ela nunca é elevada ao quadrado. A gente podia pegar isso aqui e levar a uma certa potência. Não, potência 1 nunca é elevada a nenhum outro número aí, tá? Potência 1. Vamos dar uma olhada para a gente aprender a classificar. Alguns exemplos. Então, de agora em diante, aí na próxima aula, nós vamos sempre fazer isso. Olhar para uma equação diferencial e dizer quais são as variáveis dependentes e dependentes, qual é o tipo de equação, qual é a ordem, tá? E qual é, se é linear ou não linear. Qual é linear. Então, tudo isso a gente vai ver na próxima. Tá? Então, ela é linear quando isso acontece. Então, é não linear. Adivinha? Adivinha, né? É não linear quando ela não for linear. Não linear quando a EDO não for linear. Aí a gente diz que ela é não linear. Um exemplo, linear e não linear. Vamos dar um exemplo aí. Se tem uma equação diferencial, por exemplo, aqui, x dy dx mais x ao quadrado y igual a 0. Bom, e aí? O que ela é? EDO ou EDP? EDO, né? Só que derivada simples, ordinária. O que mais? Quais são as variáveis? As funções? Só y. Y é função de x. As variáveis independentes é x. Né? X
Será que ela está escrita nessa forma aqui? Não sei, dá uma melhoradinha aqui, ó. Escrever o x fora aqui. Vai ficar assim, ó. Ora, dá uma olhada aqui. A potência de ordem 1, dy dx, está aqui. Aqui tem que aparecer um A1 que só depende de x. De fato, só depende de x, não tem y. Aqui não deve aparecer y. Aqui aparece y? Não. Só aqui, né? Multiplicando e pronto. Então, y ao quadrado. Quais são as potências? Potência 1, potência 1. Aqui não aparece y. Então está tudo certo. Foi escrito dessa forma. Então, uma EDO. Né? Tá vendo só que beleza? Então, uma EDO linear. Isso aqui, o que é? Uma equação diferencial ordinária linear. E o que a gente aprendeu a classificar? A ordem, né? Qual que é a ordem? A ordem da maior derivada. A maior derivada é 1. De ordem 1. Vamos para a segunda? Lembra que a gente viu lá essa equação diferencial aqui, ó? Comecinho da aula. Eu falei da exponencial. A gente viu a equação diferencial dy dx igual a y. Legal, né? E aí? Eu já sei que é ordinário, hein? Isso eu sei. A derivada aqui é simples, né? Tem como errar. E já sabemos que a função variável, eu sempre me engano, a variável dependente é y e a independente é x, tá? Isso eu sei, tudo bem. Mas aí dá para escrever, ó, lá lembra que eu falei, ó, se puder ser escrito dessa forma. Então, não tem esse negócio de evitar fadiga, hein? Olhou para a equação diferencial, não está dessa forma, não quer dizer que não é linear. Se puder ser escrito dessa forma, significa que somando, ou subtraindo, ou multiplicando, de modo que a equação continue equivalente, você tem que escrever daquele jeito, né? Mas aqui é fácil. Subtrai y em ambos os membros, né? Então isso aqui é equivalente a dizer que dy dx menos y é igual a zero. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada. Né? O A1, que é o coeficiente aqui, é 1. O A0 é menos 1. E eu tenho y e a g de x é zero. Né? A g de x é zero. Então, ela pode ser escrita dessa forma, portanto, é uma equação diferencial ordinária, linear. E a ordem? E a ordem? Quanto é? Ordem, não precisa nem falar, né? Ordem 1. Isso aqui é EDO de novo, linear, de ordem 1. O que mais? O que mais? Vamos mudar a ordem agora. Lembra que eu falei assim também, ó? No exemplo eu falei, olha, a gente comentou, ele falou, bom, esse é o nosso primeiro, esse aqui é o clássico, nosso primeiro exemplo de EDO, a gente está vendo esse curso aí. Mas eu falei assim, não foi a primeira vez que você viu EDO. Você já viu EDO, só que lá no curso de cálculo 1, nem sabia. E na física viu, mas ninguém contou nada. Mas esquece da física, vamos pensar só nesse curso de matemática. Então, a gente já viu EDO e nem sabia, quer ver só? Esse aqui, ó, dy dx igual a x ao quadrado. Foi um exemplo que eu dei lá atrás, né? A gente já falou, é uma EDO, exemplo que ficou de participação para resolver, né? O que é? Olha, ó, agora precisa evitar a fadiga, né? Aqui, ó, já está aqui, ó, dy dx, o A1 é 1, não tem a zero é zero, não tem nada, só de y, g de x. Então é só a EDO que a gente vê lá no curso de cálculo 1, é essa aqui, né? É a linear, onde só aparece o dy e só aparece o g de x, no caso de x quadrado, né? Isso aqui também, claro que é EDO linear de ordem 1. Se você voltar na aula anterior, vai ver que a gente só falou de EDO linear de ordem 1. Né? Claro que ainda são as mais simples de resolver, então por isso a gente está focado nelas. Né? Mesmo assim, dá um pouco de trabalho ainda. Não é tão simples resolver essas EDOs. O que mais? O que mais tem? Vamos ver aí uma que não é linear. Quer ver uma não linear? Não, vamos ver uma de grau maior aí. Aquele exemplo anterior. Que lá era uma EDO. Se você olhar, você vai ver que ela é linear de ordem 3, acho. Dá uma olhada lá, vai ver. É de ordem 3 ou de ordem 2. Quer ver uma que se escreve assim, ó? Essa aqui. X ao cubo. D 3y dx3 mais x ao quadrado dy dx dx
mais 5y. E aí? Primeira coisa, quais são as variáveis dependentes? Depois, independentes. Agora, é EDO ou EDP? EDO. É linear? Não sei. Compara. Vamos ver. Nenhuma potência, todas as derivadas de y são potências 1. Só depende de x, da variável dependente que aparece aqui, né? Aqui é 5, é constante. E aqui é uma g de x. Então, esse aqui é uma EDO linear de ordem 3. Né? Então, EDO. E assim vai, assim vai. Agora, isso é o que a gente mais vai fazer. Olhar para a equação. Depois a gente nem vai pensar, imediatamente a gente já olha e fala, não, isso aqui é linear e é de ordem tanto. Isso não vai ser problema. Então temos problemas mais sérios para lidar. Mas a gente só falou de linear. E a não linear? Não linear aí. Qualquer uma que o A aparece aqui. Por exemplo, se eu escrever assim, ó, Y, exemplo 4. Exemplo 5. Por exemplo, essa aqui, ó. Y, sei lá, dy dx ao quadrado igual a x. Dá uma olhada, ela não é linear por dois motivos, né? Então aqui tem dois problemas. Primeiro, tá vendo que aqui tem y multiplicando a potência de x? Então, mesmo se eu tirasse o quadrado aqui, ó, mesmo se eu tirar o quadrado, tá bom, a variável dependente é o y, a variável dependente é o x, isso a gente sabe fazer. É uma EDO, porque só tem derivada simples, tudo bem, tá legal. Não tem potência, tirei o quadrado, beleza. Só que aqui não pode aparecer y, só x. Vezes as derivadas, só x, não pode aparecer. Então isso aqui não é linear, não satisfaz aquela igualdade, tá? Isso aqui não pode ser escrito naquela forma, isso aqui é não linear. Mas, é claro, tem ordem derivada 1. Então, ordem 1, né? Ordem 1. Então, é uma EDO, né? EDO não linear de ordem 1. Tá? Se eu colocar o quadrado aqui, ó, vai continuar não sendo linear. Mesmo se eu tirar o y também, vai continuar não sendo linear. Não, nesse caso pode até ser se eu tomar a raiz quadrada, mas pode ser que a equação fique diferente. Tá? As coisas podem mudar, mas eu vou deixar assim. Tá? Bom, vai continuar não sendo linear e vai ter ordem 1. Embora tenha uma potência 2, a derivada é a derivada 1. Então, é não linear de ordem 1. Tá? Não pode ter quadrado. Tá? Isso aqui pode? Isso aqui pode. d2y dx igual a x, por exemplo. Isso aqui poderia. Tudo bem. 2y dx é de ordem 2, né? Mas aqui não, é dy dx. Isso é diferente, ó, tá? Uma coisa diferente. Esse aqui diz que é a segunda derivada, essa diz que é o quadrado da função. Coisa diferente. Bom, então é isso, pessoal. Com isso aí nós temos aí apresentado a classificação. Então agora nosso trabalho vai ser sempre esse. Dizer se é EDO, se é linear, se não é, quais são as variáveis, e assim vai. Então, tendo condições de classificar, a gente tem mais chance de conseguir entender lá as soluções das equações diferenciais. Mas o mínimo que se espera é que se entenda qual é a equação que você está trabalhando. Tá? Então, na próxima semana, a gente já começa a ver um pouquinho de aplicações. Essas coisas têm muita aplicação, tudo quanto é ramo. Por exemplo, agora, modelo de dinâmica populacional, virológico, por exemplo, modelo SEIR. Tá? Um modelo bem empregado aí, o pessoal usou muito. Ou, se não me engano, tem o SEIR e o SIR, eu acho. O SER. Que é um modelo de dinâmica de vírus. Tá? Espalhamento de vírus. Então a gente sabe que se tem mais vírus, ele se multiplica mais, mas não muito, tem um limite, as coisas a taxa de variação está associada com a própria quantidade de vírus e mais outros fatores. Tá? Então não é só uma equação, é um sistema de equações diferenciais. Aí a gente usa métodos computacionais para tentar implementar esse sistema. Tá? É um modelo onde você usa equações diferenciais e computadores para tentar prever espalhamento de vírus. Aí. Por exemplo, foi usado para estudar o espalhamento da Covid. Uma aplicação disso. Mas tem outros modelos. Tem modelos meteorológicos mais variados possíveis, tem modelos
Da física em si, o curso de física quase inteiro, é tudo aplicação disso, e assim vai. Então, quem tem mais interesse em ver as equações diferenciais aparecendo, modelando situações reais ou aplicadas, pode olhar no capítulo 1 do livro. Qualquer uma das duas referências bibliográficas que eu coloquei, lá no capítulo 1, 2, já vai citar uma lista de exemplos e vai aparecer um monte de equação diferencial. Não se esqueça disso. Sempre se preocupe em identificar quais são as variáveis dependentes, independentes, se é EDO, se é linear, se não é, qual é a ordem, tudo isso é interessante, tá? Se é EDP e depois de ter essa classificação em mente, tem que tomar cuidado com as diferentes notações. Para encerrar aqui, tá? Cuidado com as notações. Então lembre-se que todos esses exemplos a gente pode reescrever nas outras notações. Às vezes no livro, na internet, eles usam outra notação. Quais são as notações? Por exemplo, aqui, exemplo 1. Exemplo 1. Eles também podem escrever assim, ó. Simplesmente chegar e escrever isso aqui. X. Nossa. dy, dx, y. Então, x, y'. Aqui, às vezes, até tem que pôr y' de x para a pessoa saber que não é outra função. Não pensa que duas funções, né? Tem que pôr y' de x. Mais x quadrado, y de x igual a zero. Já sei que é EDO, porque tem derivada simples. Já sei que é de ordem 2, porque a derivada está aqui. Sei que é linear, porque não tem potência aqui, não tem potência aqui, e eu só tenho funções de x. Então, é a mesma equação. Estou analisando nessa notação. Ou, o autor do livro diz que às vezes ele vai escrever assim, ó, y dy mais x quadrado dx. É como se ele multiplicasse o dx, né? Isso não faz sentido, tá? Do ponto de vista matemático, isso é um símbolo só, que é a derivada. Tanto é que aqui a gente pôs um símbolo só. Mas tem outras maneiras de se interpretar isso, onde você pensa que isso é um dx. Então fica assim, tá? Então se escreve assim também. A gente já viu essa notação quando viu o campo vetorial, né, em cálculo 3. Algumas maneiras de escrever um campo, né? Tem a ver com equações exatas, nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Tem a ver com a diferencial de uma função de várias variáveis, a gente vai ver também. E tem a ver com formas diferenciais, que é um pouquinho mais além, mas que dá sentido a esse símbolo aqui. Mas não importa, o importante é que essa notação tem que ficar nítido o que significa isso aqui. Tá? E isso vai além, né? Podemos fazer a mesma coisa em todos esses exemplos aí. Fica aí de participação. Reescrever esses exemplos nessas notações aqui. Tá? Então, reescrever participação. Escreva as equações de 2 até 5 na notação de Newton. Qual que é a notação de Newton? Essa aqui. Escreve nessa notação. Tá? Fica aí de participação para treinar. Bom, pessoal, então é isso. Tem bastante participação. Entramos no assunto novo. E semana que vem a gente já começa aprendendo a resolver as equações lineares e ver o que é uma solução, quantas soluções existem e como isso aparece em alguns contextos. Então, fica aí. Logo libero a lista de exercícios para treinar isso.